resolve dar o gelo ou humilhar um determinado aluno, uma determinada aluna, por características físicas, por qualquer outra razão. Lá nos tempos passados eram certos apelidos, né, que eram um pouco humilhantes. Depois, agora você vê, você vê que são violências das mais diversas, como foi bem observado, psicológica, mas às vezes também física, em que você acaba, arrasa com essa pessoa. Ora, sendo sobretudo uma criança, então deixa marcas muito profundas. Traduzindo, eu vejo mais o assédio moral no sentido da autoridade em relação ao subordinado, né, hierarquicamente falando, e no caso do bullying, mais grupos em relação a certas pessoas e normalmente nessa faixa mais juvenil. Tá certo. Olha, nós antes de continuarmos aqui a nossa conversa, vamos ter também ao longo do programa a oportunidade de escutar o testemunho de pessoas que passaram por esse constrangimento, né? A começar justamente da criança. Então nós vamos acompanhar agora no primeiro bloco o testemunho de uma criança, claro, salvaguardando a sua identidade. Nós estamos falando de um adolescente, de pré-adolescente aí dos seus 12 anos de idade, que sofreu esta violência numa escola, numa determinada escola. E também depois, no segundo e terceiro bloco, o parecer dos pais, que obviamente não acompanharam o caso bem de perto. Então nós vamos aí ao testemunho, o primeiro testemunho da criança, e daqui a pouco vamos escutar aqui o parecer do professor Marcelo. Por favor. Eu fui vítima de várias agressões, os colegas meus me perseguiam, eles começavam a me zoar, eles riam, depois eles começaram a chutar, né, dar soquinho, brincadeira que muitas pessoas pensam que é da própria idade, mas na verdade não é. Começou uns 2 anos pra cá. Não sei o porquê disso, porque eu nunca faço nada, eu sempre fico no meu canto. Tanto que eu nem converso com quase ninguém direito, só com os meus amigos, tudo. Eu tive vontade de sair do colégio, de revidar, mas revidar também não seria a melhor forma. Eu já tive várias vezes, eu chegava em casa, à noite eu ficava pensando na minha vida, eu começava a chorar de tristeza, de mágoa, de tanto que eu sofria. Eu ficava com medo de contar para minha família, com vergonha. Aí, uma vez eu resolvi falar. No início ele começou a pedir dinheiro, eu era muito amigo desse menino. Tudo eu emprestava, tal. Aí ele sempre ia pedindo, aí eu cheguei um dia e falei, você não vai me pagar, não? Ele chegou, não, tal. Aí eu tava indo embora com ele, conversando com ele. Ele começou a me dar chutinho na perna, comecei a achar isso estranho. Eu não tomei nenhuma pulseira porque eu pensei que era brincadeira, realmente, como eu pensava antes. Aí depois, um dia depois, ele já começou a me dar chute um pouco mais forte. Aí eu fiquei mais alerta e comecei a notar que estava voltando. Aí depois, no terceiro dia, ele me deu um soco bem violento, que eu não aguentei. Eu cheguei em casa e minha mãe perguntou o que era. Eu tentei mudar o assunto, tentei inventar alguma desculpa, porque eu sentia vergonha se alguém descobrisse isso. Mas aí realmente minha mãe, depois que eu acabei desabafando com minha mãe, foi bem melhor. Ela foi lá e eu me senti menos ameaçado. Tá aí, você percebeu um testemunho prático, né? O programa de hoje quer ser assim, bem catequético, bem prático, bem educativo, para a gente perceber que estamos falando de uma coisa bem séria, muito atual e que precisamos tomar consciência para tomar algumas atitudes concretas. Pedir, por favor, aqui a avaliação do Marcelo, porque aqui a gente está falando de um jovem de 12 anos que vem sofrendo esse tipo de agressão desde os 10. Então eu queria saber, seria muito oportuno a gente saber do ponto de vista psicológico, Marcelo, como é que fica essa questão do agressor e ao mesmo tempo do agredido. Eu queria saber, eu acho que é curiosidade de quem está nos acompanhando também, qual que é a raiz disso? O que leva um jovem a humilhar, não é, a chegar até a bater no outro?
É questão de grupo? O que está por trás? Qual é a raiz um pouco dessa questão? Questão difícil, né? Na verdade, vamos entender por partes, porque o caso é bastante ilustrativo, mesmo porque ele traz um elemento fundamental, que é o silenciamento da vítima. Né? Muitas das vítimas passam um bom tempo do sofrendo esse assédio, sofrendo essa violência que se chama bullying, e até por receio, até acuado, de forma acuada, ela tende a silenciar-se. Esse é um dilema porque atrasa, entre aspas, atrasa um pouco a possibilidade de intervenção de alguém que possa ter uma autoridade sobre essa criança ou esse jovem, de maneira a poder reverter rapidamente a situação. É bom que salientemos, e curiosamente também, o exemplo é muito caro nesse sentido, porque ele traz uma coisa bem própria, que é de um ex-amigo ou de um amigo que passa a ser o agressor. Quer dizer, não é nenhuma pessoa propriamente que o perseguia numa circunstância de distância, né, ou uma pessoa que não tem uma relação tão próxima. É um amigo que passa a ser o agressor. Isso também pode acontecer. E não somente com grupos, porque é muito fácil a gente perceber ou pensar em grupos que quando estão unidos, claro, quando você está unido a um grupo, a sua censura cai um pouco. Você não precisa ser você não age com tanta censura para lidar nas relações sociais. Um grupo, de alguma forma, fragiliza essa censura de maneira que você se sente mais impelido a atuar porque você tem o respaldo do grupo. Mas no caso aqui a gente tem o exemplo de um indivíduo, uma pessoa na sua situação individual sendo agressor de uma outra que é, enfim, seu próprio amigo. Quais as origens disso que você pergunta, Padre Hamilton, que talvez seja muito interessante da gente pensar. Há um ponto fundamental a se verificar, que é a questão da segregação. E a questão de se fazer humano a partir sempre de uma autoridade que tem uma ascendência sobre nós. Ou seja, desde tenra idade, nós vamos inculcando formas de ser no mundo obedecendo a alguém que tem uma ascendência sobre nós. Certo. Então, desde tenra idade, isso misturado ao que a gente chama de fontes somáticas, né? Fontes corporais, quer dizer, nós temos uma educação, uma transmissão da cultura que faz com que nós, aos poucos, vamos absorvendo essa forma vertical de autoridade. É uma mãe que cuida, é um pai que cuida, são os transmissores da cultura que cuidam. Isso não deixa de ser, por incrível que pareça, por mais benéfico que seja, não deixa de ser um pouco invasivo. E se é um pouco invasivo, a gente tende a responder de maneira sempre inusitada. A gente não sabe bem como faz isso. Ora, então se eu aprendi desde tenra idade de que alguém tem ascendência sobre mim, é muito fácil de eu também querer afirmar a minha ascendência humilhando uma outra pessoa, colocando numa condição inferior à minha. E exerço sobre ela segregação, humilhação, afastamento, recusa. Agora, isso faz pensar, nós vamos para o nosso intervalo e vamos continuar aqui, temos muito o que conversar, mas eu quero já deixar aqui também para o Frei Antônio Moser, até do ponto de vista ético, por que já desde criança alguém já quer se impor sobre o outro? Também um pouco a gente pensar o que está por trás disso, que tipo de concepção de autoridade ou de autoritarismo nós estamos aí imersos, né, enquanto sociedade. Porque quando uma criança começa a impor o seu jeito de ser sobre a outra, será que também isso aí não vem por parte dos pais, né, da família? Sobre isso a gente vai conversar então após o nosso intervalo. Não saia daí, voltamos já já.